Tá vendo? Ó. Tá vendo? Eu aperto um pouco para que ela levante um pouco de cera nas beiradas, tá vendo? Olha. E aí eu acabo, ó, conseguindo uma pelagem mais grossa, tá vendo? Tá? Bom, eu vou mostrar então agora o seguinte, como fazer a pelagem usando agora o Okotoshi. Então olha só, a ferramenta quente. Então você pode usar uma Wax Pen ou você pode usar aí a ferramenta aí com aquecida. Então esse é o braço do lobisomem, olha, tá vendo? Ó? Eu coloquei já aqui, ó, os pelotinhos onde vão ser feito o, os pelos, né, os tuchos de pelo. Então eu vou aquecer a ferramenta, ó, tá vendo? Ó? E com ela meio de lado, ó, eu empurro a massa, ó, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Ó. E venho trabalhando, ó. Onde você vê que solta, você retira, porque com certeza ele vai dar problema no do molde. Vem, arruma de novo, ó. Tá vendo? Procure fazer pelo quebrado. O que é pelo quebrado? Ó, eu vou fazer pelo quebrado e vou fazer um pelo certo, ó. Então, o pelo quebrado é aquele pelo que você faz pra cá, lá, pra lá. Você não dá uma direção pro pelo, tá? Procure fazer sempre assim, ó. Mesmo que o pelo seja curto e você queira fazer numa mesma direção, faça seguindo assim, ó. Mesmo que seja pelo curto, ó. Continua lá, ó, na mesma direção, ó. Pega do meio do pelo e vai. Então não parece que o pelo está todo repicado, quebrado, tá vendo? Que isso aqui é muito importante fazer, tá certo? Esse cuidado, é, essa técnica aqui de fazer pelo, tá vendo? Ela é mais complicada porque a massa vai estar mais mole por causa da ferramenta quente, ó. Tá vendo? Tá? Aí em seguida você vai ter que passar o solvente para conseguir finalizar a pelagem, tá? Normalmente como se fosse terminar a peça mesmo, ó. Tá? Aí eu viro aqui a eu viro aqui a peça, ó, e vou fazer a parte de baixo. Tá vendo? Sempre faça da parte de onde ela está na pele para fora, para criar as pontas dos pelos, tá? Então, ó, ó. Olha lá, repara que as pontas dos pelos vão se levantando, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá, a parte de baixo lá, ó. Vou fazer essa parte de baixo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai empurrando o pelo pro outro lado, ó. Tá certo? Então assim você faz a pelagem, tá? O próximo passo que eu vou mostrar agora é como começar a criar uma pulseira, tá? Como se fosse uma pulseira igual, por exemplo, desse braço aqui, tá vendo? Tá o processo para você chegar nesse braço aqui, tá vendo? É um braço bem pequeno, ó, tá? Como chegar numa pulseira parecida, tá certo? Então, ó, eu tenho a massa, a cera, né, ó, bem mole, ó. Tava no forno de luz, tá, ó. Tá vendo? Ela tá bem mole. Eu vou mostrar pra você aqui, ó, como ela derreteu, ó, como ela fica, ó. Como sai no forno de luz, tá vendo? Eu deixei muito tempo, porque eu queria fazer um gotejamento, ó, então ela pode ficar até nesse ponto, tá vendo? Ó, tá vendo? Ela chega a ficar bem mole, tá? Então é o seguinte, com essa primeira parte aí, eu vou fazer então a primeira parte da pulseira. Lembrando o seguinte, esse DVD ele não está focando o uso da ferramenta Wax Pen, tá? Eu vou estar criando um DVD aí especialmente para uso da Wax Pen, tá? Que é uma canetinha quente que você a temperatura você vai regulando com vários bicos. Então vai ter um DVD só para o uso dela na cera, tá? Então aí esse DVD foca para quem não pode ter um Wax Pen ou para quem ainda não consegue modelar com uma, tá a opção de você conseguir fazer tudo igualzinho o Oxpen quase faz, é possível modelar sem ela, tá? Então ó, a massa está num ponto legal, ó. Tá vendo? Agora eu vou começar a colocar aqui então. A primeira coisa que eu vou fazer então é encapar aquela região do braço onde eu quero, ó. Então eu vou esticar como se fosse um rolinho, ó, e vou apertar ele, ó, para fazer o metal em volta, ó. Tá vendo? Ó, vou lá, ó, e vou fazer ali o encaixe, ó. Tá? Ó.
Repara que eu não aperto ela muito no braço ainda, deixo ela meio solta assim, ou seja, está encaixada, tá? Mas não está fixa, porque eu vou ter que cortar ela e tirar fora uns pedaços, então eu não posso eliminar alguns pedaços ainda, ó, tá? Agora, pela ordem do processo, ferramenta quente e solda, né? Então, ó. Eu poderia ter feito, por exemplo, um rolo que fosse inteiriço, maior, para fechar de uma vez, mas aí você pede explicação, por exemplo, que você pode emendar usando a ferramenta, tá? Como é um DVD didático, eu tenho que fazer de tudo para que você consiga ver todos os problemas sendo resolvidos, as técnicas como são feitas, tá? Então é o seguinte, ó, tá lá a solda feita, ó, certo? Então agora eu faço o seguinte, ó, eu vou cortar então a minha pulseira então nessa parte aqui assim, ó, do pulso, ó. Então, ó, então eu vou deixar retinho aqui, ó, venho aqui, ó. Eu não chego a enterrar até na mão, tá vendo? Ó, até prejudicar o antebraço, não, tá vendo? Ó. Eu só corto para separar, ó. Por isso que eu não faço ela tão grudada, tá vendo? Tão colada já no meu antebraço, ó. Agora eu venho descartando ela, ó. É só encaixar a ferramenta lá embaixo, ó, o estilete lá embaixo e vir cortando, ó. Tá? Ó. Com cuidado sempre para não prejudicar a mão e nem o antebraço por baixo. Volto a repetir porque é uma coisa que pode acontecer aí no início. Se você não estiver acostumado com a cera, então, ó, vou dar acabamento assim na parte da mão, a mão encosta, ó, e faz uma limpeza, né, da cera, tá vendo? De resto de massa. Fique bem à vontade, tá vendo? Bom, agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que medir para criar uma medida padrão, né? Eu tenho que criar uma medida padrão aqui, senão vai ficar uma parte mais grossa ou uma parte mais fina. Então o que eu vou fazer? Eu pego um palitinho, tá vendo? E vejo aqui a distância que eu quero, ó, tá? Então eu quero mais ou menos aqui, ó. Aí eu vou pegar o quê? Vou pegar uma caneta, ó, ou um lápis, tá certo? E vou fazer o seguinte, ó, encaixo ela onde eu quero, ó. Você vai medir por essa ponta aqui, tá? Eu quero ali, aí você vem com a caneta aqui do lado aqui assim, ó, e marca, aí, ó, exatamente onde você quer, ó, tá? Então o que você faz daí, ó? Você faz assim, ó, encosta ela agora lá, aqui embaixo, vou diminuir o palito aqui, ó. Olha só, você encaixa ela aqui para medir, ó, mais fácil, ó, tá? E você vem com um estilete, ó, ou com a ferramenta e faz um ponto de corte. Dá um espaço, marca de novo lá, ó, faz outra medida de corte, ó. Ou seja, eu só vou criando parâmetros de corte, ó, não vou ainda, tá vendo, ó, cortar de uma vez, eu não vou cortando toda ela, eu vou só criando pontos estratégicos para poder ter uma medida padrão, ó, tá? Se chega lá embaixo, por exemplo, você não conseguir encaixar, quebra, tá vendo? Não tem problema, ó. Então, olho para onde está a marcação, marco, vou marcar mais forte para você poder ver, ó. Tá? Vou criar mais duas então para poder fechar, ó. Então vem aqui, ó. Ó. Marco e faço a última e marco, ó. Tá? Então, conforme eu tenho já ela em volta do pulso, eu vou ligando, ó, com o estilete, ó, eu ligo de uma ponta a outra. Então eu pego e já faço um corte mais longo, ó, tá? De um ponto a outro, ó, faço um corte mais longo. E assim até só girar. Eu não preciso ir cortando, eu preciso marcar primeiro, ó, tá vendo? Ó. Aí quando eu tenho já a estrutura marcada, eu venho fazendo o corte mais fundo, ó. Tá? Cuidado para não machucar o braço aí por baixo que você já fez. Tá? Olha lá, é só ir tirando, ó. Tá vendo? Tá? Bom, o que eu vou fazer agora é sobre a espessura dela, tá vendo? Se você quiser uma espessura mais fina, que é o meu caso aqui, que eu quero aqui, ó, você vai vir, então, chanfrando ela, ó, com estilete, tá vendo? Ó, sai lascas, ó, é facinho fazer, tá? Então o que eu vou fazer então? Eu vou chanfrar a minha agora e volto com ela pronta, tá?
Então, eu já fiz a parte do estilete, lá, eu diminuí ela, tá? Então, vou fazer a parte agora da lixa, tá? Então, assim, eu vou dar uma planada nela com a lixa, ó. Tá? O processo é o mesmo, tá? Não vai mudar nada. Então, assim, é só um adereço a mais para você ver como dá para fazer detalhes. Porque eu quero te mostrar como acrescentar objetos aqui que você pode usar de repente para poder no molde. Porque é o seguinte, às vezes eu posso fazer o seguinte, olha só. Puxa, eu vou ter que modelar uma fivela aqui. Às vezes compensa você modelar a fivela com arame e colocar aqui e tirar o molde, porque quando sair a peça na resina ou sair na cera, a cópia, não vai sair de arame, ela vai sair de cera, tudo de cera. Então, seja o que for que você usar aqui agora, no final você não vai tá fazendo errado, tá? Tudo é útil, desde que você consiga uma peça final de qualidade, tá? Não importam os meios, desde que não seja request, o que importa é a qualidade final da peça, tá? Não importa como você chegou lá, se você usou aí de repente uma tampa de caneta, se você usou bambu, se você usou madeira, folha, não importa. O que importa é a peça final, tá certo? Essa criatividade que você fica livre para ter, que é legal também no processo de construção da peça. Você pode colocar de repente nos fóruns aí o modo como você resolveu os problemas, que é legal, tá? Que pode até ajudar outras pessoas, outros modeladores que estão começando agora, tá? Então, ó, lixei o lado de lá, perto do pulso, tá vendo? E agora eu vou lixar a parte de cá, ó. Então é fácil, ó. Só girar a peça. Aí, repara que eu estou lixando, mas eu estou lixando bastante coisa mal feita. Por quê? Porque eu quero um metal feito assim, aquele metal feito não é na fundição, é feito por um ferreiro de repente, tá vendo? Parecer marcas de martelada, essas coisas assim. Então eu não estou dando muita ênfase ao acabamento, tá vendo? Que nem eu fiz na peça lá, para deixar ela meio vítrea, tá vendo? Então ó, a primeira parte da pulseira está feita. A gente vai passar agora para a segunda, que é esse pino, né? Essa parte mais grossa em volta, ó. Tá certo? Então, vou pegar a cera mole, tá vendo? E vou fazer um rolinho com ela, ó. Tá? Ó. O rolinho agora ele tem que ser ao contrário do que eu fiz lá, que eu consegui emendar. O rolinho é o seguinte: faça maior do que você precisa, porque se tiver emenda nele, é melhor você desfazer e fazer de novo, tá? Então, ó. Repara que eu não estou trabalhando com a cera mole, 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 assim. Eu estou trabalhando com ela já quase firme, ó. Porque ela não cria aqueles trincos por causa da diferença de temperatura, tá vendo? Ela já está numa temperatura uniforme, tá vendo? E ela já vai esfriando e ficando, mas ela vai continuar maleável, tá vendo? Tá? Então, procure deixar uma espessura uniforme, tá vendo? Então eu vou cortar aqui já, ó. Tá vendo? Tá? Aí, ó. E vou continuar fazendo aqui essa parte da volta da pulseira. Então é simples, olha, eu vou pegar agora aqui, ó. Deixei tudo uniforme, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu começo a encaixar pela parte de baixo, então eu vou cortar aqui, ó, com estilete, ó. Devagar para não machucar o dedo, ó. Pode cortar até na mesa se quiser, ó. Então eu fiz o encaixe lá. Coloco na parte de baixo, bem na beirada da pulseira, ó. E venho pressionando, ó. Me guiando pela parte de fora da pulseira, ou seja, para não passar, tá vendo? Passou, eu volto lá para dentro, ó. E vai apertando o que você já fez, ó. Tá, ó. Ó. Não aperta demais, senão ela vai ficar muito chanfrada, vai ficar muito quadrada, tá? Se você quiser quadrado, tudo bem, mas se não quiser, então, ó, meço pela parte da outra que eu encaixei e faço o encaixe, ó. Tá? Ó. Eu faço ela encaixar exatamente junto da outra, ó. Tá vendo? Aí eu aperto, ó. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou esquentar a ferramenta. Olha só.
E vou soldar só a parte de fora. Olha só. Ó, só aquela parte ali, ó. Então eu puxo de baixo para cima, sem encostar no braço, ó. Ó. Toma muito cuidado para não danificar o braço nessa hora, tá? Ó. E é uma solda muito rápida, é muito simples. É só para você poder soldar uma peça na outra, ó. Tá? Ó. Se tiver excesso agora ele vai sair, tá vendo? Olha lá. Eu aproveito para soldar a pecinha que eu tinha feito lá, a emenda, ó. Tá? Ó, o círculo, né, que eu coloquei em volta, o rolinho lá, a emenda dela eu já soldei ali, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Vou dar um acabamento ali na emenda, ó. Pra ficar na mesma altura, tudo uniforme, ó. Tá? Então aí, ó. Tá certo? Agora a parte de dentro eu faço o seguinte, ó. Mesma coisa, só que eu vou apertar pra baixo, ó. Eu vou dar uma leve apertadinha, tá vendo? Eu aperto assim pra baixo, ó. Ó. Aperta e puxa, ó. Tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Nessa parte você já vai controlando a espessura dela também. Você pode comer com a ferramenta quente, onde você vê que ela está cheia de grumo, alguma coisa assim, essa volta, e traz ela para dentro, ó. Com a solda, derrete e já joga para baixo, ó, onde não vai ter problema, tá vendo? Feito, eu dou acabamento na solda que eu fiz. Então eu faço assim, tá vendo? Eu vou passando a ferramenta agora só no sentido de solda, de acabamento, ó. Não é mais solda, tá vendo? É pra deixar uniforme, tá vendo? As duas peças, assim que fica essas marcas de solda, ó. Ó. Tá vendo? Pra depois entrar com o estilete e a lixa, tá? Ó. Certo? Bom, aí você espera secar, seco, bem frio, né? Secar não é esfriar. Depois de frio, você vai entalhar com o estilete de novo para fazer o seguinte, que eu vou mostrar em seguida. Eu vou definir exatamente a beirada correta dela para poder passar para esse outro lado aqui, tá certo? Bom, vamos continuar então essa parte. Então, o que eu tenho que fazer agora é o seguinte, ó. Eu vou raspar primeiro, ó, para abaixar esse volume, ó, tá? Então eu pego o estilete, ó. Você pode ir cortando, mas cortar tem que tomar cuidado porque você pode de repente soltar ela dali, tá vendo? Tá? Então eu vou abaixar um pouco ela, ó. Tá? Olha lá, ó. Tá certo? Então assim, eu vou fazer só um pedaço para você ver que não tem necessidade, né, de seguir muito. Então eu vou fazer o seguinte, ó, abaixei um pouco mais ela, ó, tá? Aí você vai fazer o seguinte, pegar ali a, tá vendo? Você pega aqui a espessura dela, você olhando de assim, ela parece estar mais fina, ó, ela está mais fina a altura do que aqui embaixo, ó. O pelote, ó, e ela mais, tá vendo? Agora eu tenho que fazer o quê? Eu vou cortar em volta dela, ó, para mim poder diminuir a espessura dela também, tá vendo? Vou cortar, ó, olha lá, tá vendo? Tá? Porque ela vai para os lados, conforme eu aperto ela um pouquinho, ela já vai ficando pro lado. Então eu tenho que eliminar essa rebaba, ó, tá? Aqui. E agora eu vou definir agora a largura dela pro lado de dentro, devagarinho, tá vendo? Ela onde ficou feita a solda, ó. Então assim, na verdade eu não elimino solda. Você pode estar pensando, puxa, mas ele está eliminando a solda. Não. Eu só vou ajustar, tá vendo? A solda continua lá, ó. Tá vendo? Porque eu não corto até o fim, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou entrar com a lixa, ó.
para deixar ela mais redonda, tá vendo? Para quebrar essas quinas, tá vendo? Tá? Ó. Tá? E aí o acabamento final é igual à peça anterior, tá vendo? Vai entrar com a outra lixa, tal, e assim por diante, tá? Bom, aí depois é simples, você vai pegar o outro rolinho, ó, tá? E vai proceder da mesma forma. Então esse aqui não vou precisar dar acabamento, porque você já viu como é que dá acabamento naquele lá. Tá, ó. Eu vou só encaixar para você ver, ó. Tá certo, ó. Agora tem o seguinte, nós temos duas opções de fazer agora aquela parte de dentro, aquelas bolinhas. É bom que você compre também isso daqui, ó. Vai numa loja que vende coisa de bijuteria, ó, e compra diversos tipos de coisa, ó. Tá vendo? Aí você vai fazer o seguinte, ó, ali naquele caso ali, ó. Eu vou pegar como se fossem esses micro alfinetes, tá vendo? Ó. A cabeça dele é redondinha em cima, tá? Então eu vou pegar o alicate de corte agora e vou fazer o corte dele aqui bem menor para poder encaixar ele ali, ó. Então é o seguinte, ó. Eu vejo a altura que eu quero, ó, e corto ele, ó. Põe o dedo em cima para ele não espirrar e corto ele, ó. Separo ele ali. Guarda o ferrinho que você pode usar ele para fazer uma fivela, alguma coisa, tá? Tudo é útil. Ó. Vou lá. Não corta ele muito pequeno que ele pode ficar saindo, tá? Aí você faz o seguinte, ó. Vem com ela aqui, ó. Com ele aqui, ó. Encosta ele lá, ó. Dá uma apertadinha de leve nele. Aí você pega uma ferramenta, alguma coisa que tenha cera, um pouco de cera já emplastrada nela para não escorregar. Aí você encosta nele devagarinho, ó, e dá uma apertada, ó. Tá vendo? Ó, e leva ele até perto da cera. Aí você vai cravando eles aqui até ficar bom, tá? Ou nós vamos fazer o seguinte agora. Você vai usar um esquema de pingamento, de gotejamento, tá vendo? Você vai vir com ela aqui, ó, com o rolinho. Esquenta ela lá, ó, e encosta, ó. Ó. Tá vendo? Vai lá, ó. Encosta, tá vendo? Vai lá e encosta. Vai lá e encosta, ó. Tá vendo? Que dá praticamente essa mesma estrutura, tá certo? Bom, vou explicar também o seguinte, eu expliquei um tipo de encaixe. Agora eu vou explicar um segundo tipo de encaixe feito com o pino, tá certo? O pino, ele também é uma coisa assim, a gente é o único no Brasil que vende esse tipo de pinagem e peça de articulação. Então o pino é plástico, tá vendo? Tá? Ele tem esse encaixe aqui, ó, na parte de baixo. Tá vendo? Que é onde você vai colocar dentro do braço. E fica o pino para você poder fazer a pinagem, tá? Que é esse caso daqui, ó, do lobisomem, ó. Tá vendo? Tá certo? Nesse caso, lá, eu tiro essa peça daqui porque já marquei, ó. Aí eu elimino aquilo lá, coloco a cera lá dentro um pouco derretida, coloco o pino lá e fica pronto para o molde, tá certo? Então, vamos seguir agora então aí com a parte da pinagem. Bom, continuando então, nós temos o pino, tá vendo? Ó, que é um dos pinos que a gente tem para venda aí, ó, que é já para action figures, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu tirei o pino de apoio, né, que é o pino inicial, ó, que só serve para marcação, e vou fazer o seguinte agora, ó. Vou deixar o buraquinho dele lá e vou encaixar o pino então no braço, tá? Então assim, como já está marcado o local, eu vou fazer então a retirada dessa parte para poder encaixar o pino, tá? Essa coisa de como furar, como marcar, tá no DVD de como fazer action figures, tá? Lá tem toda essa marcação, tá certo? Então o que eu tenho que fazer agora, ó? Eu vou pegar lá o cotoche, eu esquento então o caninho que eu uso, olha, tá? É bom você usar um alicate para você não queimar o dedo, tá? Então é o seguinte, eu aqueço ele. Você não aquece demais ele porque ele pode, as paredes em volta dele começam a derreter e ele pode começar a dançar e perder a forma. Então ó, eu encaixo ele, ó, seguro ele por um instante, ó.
Aí eu tiro, giro, ó, e tiro. Tá vendo? Faço a mesma coisa agora com ele mais frio, ó. Pra quê? Pra que aquela cera que tá lá dentro, ó, do buraco, ela vai fazer o que aquela cera, ó? Ficar aqui dentro do tubinho, quando ela seca. Então eu já tenho lá o buraquinho, tá? Aí o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou encaixar o pininho, tá vendo? Ó? Repara que o pininho sempre ele é maior do que o furo, tá? Ó. Então eu vou encaixar ele com uma certa dificuldade, ó. Olha lá, ó. Tá, ó. Tá vendo? Ó. Agora eu vou ver se a distância dele entre lá olha lá, ó, tá maior. Então significa que eu tenho que afundar um pouco mais ou aumentar o furo lá, tá? Eu prefiro aumentar o furo lá. Por quê? Pelo seguinte, ó. Quanto maior, um pouquinho mais, quanto mais longo tiver, mais seguro fica o braço na hora do encaixe, tá? Essa cera que está aqui, você faz o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um pedacinho de lixo para poder depositar ela. Você esquenta, ó, e ela vai sair, ó. Tá vendo? Olha lá. Tá? Então é fácil limpar o tubinho. Então o mesmo processo que eu fiz para encaixar o pino lá agora, eu vou fazer no encaixe do braço dele, ó. Tá? Eu vou, ó, apertar, tirar, girar, tirar. Tá vendo? Agora esfriou um pouco, eu volto lá, giro, para a cera que está lá dentro poder quebrar dentro do tubo, ó. Olha lá, ó. E já aprofundei mais o buraco. Aí eu consigo um encaixe mais perfeito, ó. Certo? Então a gente finaliza assim o nosso DVD de cera, tá? Olha lá, ó. Deixando pronta a peça para você ver aqui, ó, tá? O action figure, tá vendo? Tá? De acordo com o braço aqui, ó, agora é que eu vou modelar o outro braço. Ele perdeu um pouco de equilíbrio porque está faltando o outro braço, tá? Assim que eu encaixar o outro braço, que é para frente, ele volta a ter o equilíbrio natural dele, olha lá. Tá, ó. Certo? Então fica para você ver aí o encaixe, olha, fica certinho, tá? E a gente finaliza o nosso DVD. Qualquer dúvida, então, você pode entrar em contato pelo e-mail ou pelo blog que aparece no final do vídeo. E o pino ou qualquer material que você não consiga comprar, como ferramentas e outras coisas, nós temos à disposição para venda no estúdio, certo? Espero que você tenha sucesso com a escultura em cera.